Olá a todos. Hoje vamos falar sobre gorduras. Deixa eu pôr aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mito das gorduras. Então, olá para quem já deve estar chegando por aí. Vamos esperar assim um bocadinho só que apareçam mais algumas pessoas por aqui, porque hoje vamos falar. Olá, Isabel, Maria de Fátima, um beijinho para ti. Então, hoje a ideia que a gente tem é falar um pouquinho sobre as gorduras. E queria que, se tiverem dúvidas, digam, falem coisas para a gente fazer isso aqui bem dinâmico. E, Catarina, um beijinho. Que bom, a Catarina é uma querida, é uma colega querida que está por aqui conosco hoje. Que bom. Catarina, se quiser colaborar e dizer qualquer coisa, esteja à vontade. É só escrever por aí. A Maria, muito bom, muito bom. Então, um beijinho para Maria. Então, vamos aqui devagarinho. Hoje eu vou fazer um live um pouco mais rápido. Vamos tratar de diminuir um pouquinho o nosso tempo, porque, as pessoas estão sempre tão ocupadas também. E é importante a gente poder ter essa noção, não é? Que às vezes é difícil a gente demorar ou ter tempo, disponibilidade de escutar muito tempo, e às vezes uma hora eu acho que é muito pesado. Carla, um beijinho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as gorduras. Por quê? Com as gorduras é muito complicado, porque elas sempre, igual a batata, as gorduras são os vilões, ou os vilões, melhor dito, os vilões de toda a história, não é? É o mal da fita. E esses nanocas, um beijo para ti. E a Ana também é uma amiga querida que está sempre por aqui, sempre nos acompanhando. Então, com esses vilões, a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes eles até são vistos pior do que na realidade são. Então, vamos lá. Aqui tem o nosso amigo lá embaixo dando um discurso. Se atrapalhar, a gente coloca ele para fora. Talvez tenhamos que fazer isso, né? Se atrapalhar muito, vocês dizem aí, por favor, escrevam, dizendo, o cão não se cala, e eu dou um jeito de que ele vá para fora, porque deve ter alguém passando aí na frente, então fica aí criando caos. Então é assim, com relação às gorduras, eu vou... Sophie, põe ele para fora, filha. Perdoem. Então é assim, com relação às gorduras, a gente tem, é bastante claro e evidente que as gorduras têm um teor calórico mais alto, por exemplo, que um hidrato de carbono, começando por aí. Ou seja, eu tenho mais calorias por grama de gordura do que por grama de açúcar, ok? Tem 9 calorias por grama de gordura, ao passo que dos hidratos de carbono a gente tem mais ou menos 4 calorias por grama, igual que as proteínas eu tenho 4 calorias por grama de proteína. Então, elas acabam sendo assim um pouco as más da fita, porque efetivamente tem um valor calórico mais alto, e depois tem aquela história das gorduras serem saturadas. As gorduras elas se dividem em saturadas, poliinsaturadas e monoinsaturadas. O que quer dizer gordura saturada é que, a nível de uma, para que vocês tenham uma ideia, para quem realmente não domina muito o tema, tem a ver com, dentro da parte química ou bioquímica dessa gordura, conforme as ligações, as duplas ligações ao hidrogênio, que tudo no nosso corpo, não é? São moléculas, e a gordura tem uma cadeia carbônica, tem carbonos e tem hidrogênios, e quando eu tenho sempre duplas ligações que ligam um carbono a um hidrogênio, eu tenho gorduras, Ana, um beijinho, tenho gorduras saturadas. Quando eu tenho dentro de uma cadeia carbônica, da cadeia da gordura,
ela tem duplas ligações em todos os carbonos ligando com os hidrogênios, então ela fica uma gordura, digamos assim, saturada. As poliinsaturadas têm algumas ligações que não são duplas e as monoinsaturadas têm muitas menos ligações duplas, ou seja, vão ser gorduras de outros tipos. As gorduras têm cadeias de carbono grandes, são largas, são 18 átomos, 20 átomos de carbono e por aí adiante. Então, Fátima, que bom que estás aqui. Fátima também sempre nos acompanha. Liliana, um beijinho para ti também. Então, quando a gente fala dessas gorduras, a gente tem que entender que essas gorduras saturadas são desse esqueleto carbônico, onde eu sempre vou ter duplas ligações e por isso os nomes são definidos e categorizados assim, ok? E existe gordura saturada, poliinsaturada e monoinsaturada. Que bom, Fátima, depois fica gravado, se você quiser escutar, esteja à vontade, que é só colocar lá no Spotify e dá para assistir. Obrigada pelos coraçõezinhos. Então, vamos lá, voltando aqui para as gorduras, nós temos aqui um processo, vale um beijinho, nós temos aqui um processo importante que é gorduras e colesterol, tá? Que o colesterol também, toda a gente critica o coitado do colesterol, leva as más, tem a má fama de ser colesterol, de que entope as artérias e que faz muito dano no corpo e causa imensos problemas. E às vezes não é bem assim. Então, a primeira coisa que é importante entender é que o colesterol, ele só existe em organismos animais, tá? Só os animais têm colesterol. As plantas não têm colesterol, tá? Então, é importante que essa gordura, ela é efetivamente, o colesterol vem dos animais, tá? Do que a gente come, mas só no reino animal é que tem colesterol. Os vegetais não têm colesterol. Portanto, vamos aqui falar de um elemento bastante interessante, que é o abacate. O abacate é uma fruta, ela nasce pendurada numa árvore, então ela é uma fruta. Pode-se usar tanto em preparações de sabor doce quanto em preparações salgadas, porque ele é bastante neutro em sabor, ou seja, nos dá para utilizar para preparações salgadas de diversos tipos e preparações doces, por ter essa neutralidade no sabor. E ele é muito rico em gordura, ok? Mas ele não tem colesterol, o que é uma maravilha, ok? Porque ele tem gorduras boas. Então, quando eu digo que é uma maravilha, é porque nos compensa outros alimentos que consumimos que têm colesterol, que são de origem animal, ok? Então, o abacate não tem colesterol, igual a gordura de coco. A gordura de coco é uma gordura, sim, saturada, mas não tem colesterol, tá? Então, é importante deixar claro essa situação, porque às vezes as pessoas confundem as coisas. E não há problemas nisso. O que é importante é que a gente use essas gorduras boas a nível de compensar outras gorduras, que não quer dizer que as gorduras saturadas são de todo um mal, ok? O problema vai em dois aspectos: nas quantidades que se utiliza e no tipo de preparo. Então, isso é quase mais importante do que só em si a gordura, o que é, ok? Os frutos secos, as frutas oleaginosas têm gorduras, né? Todos sabem que as frutas a gente tira azeite de nozes, a gente tira azeite da avelã, a gente tira azeite também de todos esses frutos, eles têm efetivamente gorduras, mas tem gorduras que são boas, não são más. Então aqui vale a gente entender um pouco essa relação. E de muitos anos para cá, desde 1970, ok? Mais ou menos na década de 70, que vale aqui essa parte histórica um pouco para a gente entrar em sintonizar um pouquinho, que as gorduras, vamos dizer, saturadas, a manteiga, a banha, a manteiga nata do leite, né? Que é feita a manteiga, a gordura do porco, a banha, o bacon, os ovos, tudo isso foram assim os maus da fita, que foram responsáveis ou se dizem responsáveis por uma série de situações bastante... Mariana, um beijinho para ti. Mariana também é outra colega. E então esses são os maus da fita e que realmente nos causam alguns problemas,
Mas, vá lá, é mais em função da quantidade do que especificamente o fato de ser uma gordura saturada, ok? Então, o que aconteceu? Desde a década de 70, entre os 70 e 80, houve uma grande expansão da indústria desse tipo de gordura, onde se começou a utilizar gorduras de origem vegetal para substituir as gorduras animais, ok? Por causa do colesterol e toda essa situação aqui que vinha e que diziam sempre que, segundo os estudos, era por causa as pessoas tinham doenças cardiovasculares exclusivamente por causa do aumento da gordura e do colesterol, isso e tudo. Pronto. Mas foi feita assim a nível de indústria, um grande incentivo da troca, da utilização. Olá, Vitor. Vitor também sempre nos acompanha. Foi feita assim uma grande troca na utilização das gorduras, vamos dizer, animais, que eram mais saturadas e que tinham colesterol, por gorduras do tipo margarinas, alguns azeites ou óleos vegetais, ou misturas de óleos vegetais, foi retirada a gordura do leite, então como benefício para que os problemas cardiovasculares diminuíssem e as pessoas tivessem menos problemas desse tipo. Sônia, um beijinho. Olá, aqui também. Então, o que acontece? Houve um consumo muito grande, uma grande expansão do que são essas gorduras, a gordura vegetal hidrogenada. E então, a gente tem aqui já uma quantidade muito maior de gordura do tipo gordura trans, que são essas gorduras vegetais hidrogenadas, que na realidade são gorduras vegetais que eu acabo hidrogenando, colocando hidrogênio, porque, vamos lá, a gordura, a gordura saturada, ela fica sólida em temperatura ambiente. E os óleos vegetais, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, ele é líquido em temperatura ambiente. Então, a indústria o que faz? Ela faz uma hidrogenação, por isso que se chama gordura vegetal hidrogenada, e é vendida no mercado, é vendida em todos os lados para fazer o bolo, a manteiga, aquela Crisco, esse tipo de gordura vegetal, como uma grande melhoria, porque efetivamente eu não estava usando a gordura com colesterol de origem animal e passava a usar a gordura vegetal. Mas aí é que entra o problema, porque eu faço uma hidrogenação dessa gordura que era líquida. Para que eu utilize na indústria, eu preciso muitas vezes tê-la em forma sólida, pastosa, tal qual a banha, tal qual a gordura do coco, etc. E então eu acabo hidrogenando toda essa gordura, com o qual esse processo não é nada saudável, ok? E é utilizada, sobretudo, para a indústria processar aqueles alimentos que normalmente são cheios de hidratos de carbono, ok? De açúcares, então as massas, que eu coloco gorduras e que vão se transformar, por exemplo, nas bolachas. Então, aqueles recheios das bolachas, que são basicamente gordura hidrogenada e gordura trans, esses é que a gente tem que ter aqui um cuidado imenso. Por quê? Porque nós acabamos de buscar, então, essas gorduras que, na realidade, consideraria essa sim como as más da fita, ok? Essa sim que me parece perigosa para o consumo normal. E onde é que ela está? Está nos alimentos processados, ok? E normalmente ela vai junto com os elementos que são ricos em hidratos de carbono, como, por exemplo, as bolachas, os biscoitos e tudo isso. Então, nós aqui juntamos o fator do açúcar. E esse fator de açúcar, excesso de hidrato de carbono, junto com essa gordura hidrogenada, é que tem uma função bastante diferente no organismo e que faz bastante pior, digamos assim. Há vários artigos científicos que efetivamente relacionam as gorduras trans, essas gorduras com os carboidratos, essas gorduras que a gente chama modificadas, com os hidratos de carbono refinados, ou seja,
massas refinadas e o próprio açúcar. Oi, Vivi, bom que estás aí. Que efetivamente, então, causam um problema muito maior, ok? E não é só o colesterol. Então, paramos aqui nas gorduras refinadas, nas gorduras modificadas para os produtos processados e que tem efetivamente até um nível de açúcar ou de farinhas ou de carboidrato refinado maior. Então, agora fazemos uma paradinha aqui nesse ponto e voltamos lá atrás um pouquinho para o colesterol. O colesterol é necessário para o corpo. Os nossos hormônios, ou todas as hormonas, como se diz em Portugal, elas provêm, as hormonas sexuais mesmo, provêm do colesterol. O colesterol é necessário. A vitamina D também eu preciso de ter colesterol, ok? Então, são elementos que são necessários ao nosso corpo. Qual que é o problema? O excesso. O excesso dele, sim, é problemático. Por quê? Porque tem um valor calórico muito mais alto e, sim, poderia interferir no aumento dos níveis das gorduras no corpo, ou seja, dos elementos como o colesterol total no corpo, o LDL, essas frações que são menos boas, porque poderiam deixar aqui reações dentro das nossas artérias e fazer depósitos dentro das artérias. Mas esses depósitos acabam acontecendo quando eu tenho inflamações. E essa inflamação crônica, muitas vezes não é só da gordura, é desses açúcares que eu tenho um nível inflamatório mais alto no corpo. A gente falou sobre isso algumas lives aí atrás, então vale a pena ter essa noção, tá? Então, uma coisa que a gente poderia fazer para contrarrestar esse processo, e aonde é que nos artigos científicos a gente vê que tem mais relação, é quando nós temos aumento do consumo de gorduras, que nos aumentam os níveis de colesterol total e de triglicéridos, e baixo consumo do ômega 3, que é um tipo de gordura também muito benigna, vamos dizer assim. Se a gente separa aqui, essas gorduras vão ter aqui essa classificação do ômega 3, do ômega 6, do ômega 9, então, que vão ser em relação a essa saturação, ok? Eu não ia entrar no processo aqui bioquímico, porque para não fazer muita confusão. O que a gente precisa entender é que quando eu tenho uma dieta muito alta em colesterol total, em triglicéridos e gordura saturada como tal, ele é mal quando eu tenho níveis de ingestão dos ômegas muito baixos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso melhorar efetivamente a minha... Patrícia, um beijinho. O que eu posso fazer é melhorar efetivamente o meu consumo dos ômega 3, que eu posso fazer mesmo em cápsula, ou deveria comer mais peixes gordos, o abacate, o azeite de oliva, e então sim, eu consigo aqui melhorar um pouco essa relação. E quando eu tenho essa relação melhor, efetivamente os eventos que são derradeiros dessa situação da gordura elevada, melhora muito. Então, outra situação aqui que é importante a gente falar é que quando eu tenho açúcar demais, a minha forma de armazenar esse açúcar que eu consumo, açúcar, bem entenda, excesso de massa, de pizza, de pão, de doces, ok? A tal da famigerada bola de Berlim, excesso de pastel de nata, ou seja, os excessos dos doces, e sobretudo os doces ainda que têm um teor de gordura mais alto, e por si só o açúcar como tal em excesso, ele aumenta o triglicérido como tal. Por isso não é, a gente pensa assim, que o açúcar que a gente consome, massa, tudo é glicose, e glicose vai e funciona só como glicose e vai para o metabolismo dos hidratos de carbono e para por aí. Não, o processo é que o excesso, ou o metabolismo do excesso das gorduras, do próprio álcool em excesso, ele vai gerar um aumento da glicemia, um aumento do açúcar, ele vai ser absorvido como açúcar,
Mas o corpo não guarda açúcar, não tem reservas de açúcar muito grande. A gente tem reserva de açúcar em forma de glicogênio, um pouco no fígado e um pouco no músculo. Se nós estamos a falar de uma pessoa que faz muito desporto, ele tem músculos maiores e pode reservar um pouquinho mais de glicogênio, tanto no fígado quanto no músculo. Mas se não, o açúcar que a gente consome em excesso, ele é guardado como triglicéridos. Não há hipótese. É a única forma de armazenagem que a gente tem no corpo, é como gordura. Então, não é só a gordura que aumenta a gordura. O açúcar em excesso aumenta a gordura. O excesso de massa, o excesso de pão, o excesso de hidratos como tal, vai aumentar e depositar essa gordura. E essa gordura proveniente desse excesso do açúcar, então vamos lá. Já estamos a ver que não é só a gordura que faz mal, que é o mal da fita. O mal da fita é quando eu tenho um excesso de hidratos, posso ter também mais da conta no consumo das gorduras e da qualidade que não seja mais adequada, muito bem, mas eu acabo produzindo um nível mais alto dos triglicéridos no corpo, como reserva dessa gordura, e aí sim eu preciso trabalhar. Então, vamos lá. Comer ovos. Ovo tem colesterol. Tem colesterol. É o alimento mais perfeito, digamos assim, é o alimento mais perfeito, porque a partir desse ovinho eu vou gerar uma vida, consequentemente dentro deste ovo eu tenho todos os nutrientes que sejam necessários para ter um ente que sairia vivo daí, se o ovinho tivesse galado e crescesse. Consequentemente eu tenho todos os nutrientes que são muito benéficos para o corpo. Mas ovos demais faz mal. Ovos demais faz mal se eu continuar mantendo o resto da minha alimentação muito desregulada. Mas eu posso comer um ovo por dia sem nenhum tipo de problema, ok? Não é o ovo que vai causar o impacto aqui, ok? E eu posso comer manteiga. Deve comer manteiga e suprimir a tal da margarina. A margarina tem 500 mil conservantes. 500 mil é uma maneira de dizer. Tem uma quantidade enorme de conservantes, emulsificantes, etc. E, efetivamente, é melhor a manteiga que a margarina, sem sombra de dúvida. Mas eu posso usar o azeite em vez da manteiga? Pode, claro que sim. Posso pegar um pão, tostar o meu pãozinho e comer com um azeitinho por cima, fica maravilhoso, ok? Mas a margarina, realmente, na minha casa ela não entra. Eu não tenho margarina em casa. Se agora formos lá embaixo e abrir o frigorífico, não vão encontrar margarina aqui. Eu nunca comprei margarina em casa, ok? Então, aqui sim se come manteiga, ok? Manteiga tem colesterol? Tem colesterol. Sim, senhora, tem colesterol, mas não é esse que me faz mal e nem vai fazer mal para ninguém, ok? Mas tem também abacate na fruteira, né? Tem aqui outros elementos, e às vezes eu faço de manhã cedo, quem me conhece já sabe um pouco dos planos onde eu mando para as minhas pacientes, normalmente tem ovo e abacate. Ovo, abacate e às vezes azeite de oliva em cima. Então, não é que vai fazer isso todos os dias. Não, temos que diversificar a nossa alimentação. Quanto mais variada, mais nutrientes eu tenho de fontes diferentes. Então, eu consigo aqui restabelecer bastante uma alimentação o mais adequada possível. Ok? E vou lhes contar outra coisa. Não compro diets, lights, etc. Queijo fresco é queijo fresco do normal, ok? Para os meus bariátricos, eu não quero que usem lights, diets. O único que o bariátrico que fez cirurgia e que fez bypass ou mini bypass é que não pode comer açúcar. Então, claro, vai ter que comprar o iogurte esse zero açúcares e etc. E até uns 6, 8 gramas de açúcar consegue tolerar bastante bem. Na primeira fase não, mas depois consegue tolerar. 6 gramas está super bom pela dose, mas não passar muito disso. Então, esse caso, sim, especificamente, vai ter que usar algum desses que tem edulcorante. Eu digo para os meus pacientes pegarem iogurte natural e baterem, por exemplo, manga, para a gente lembrar do amarelo que eu estou vestida aqui. Pega a manga. Já te explico. Se quiser, eu te chamo assim, não importa. Não é que não pode ser light.
Para o bariátrico que fez cirurgia, tem de ser, principalmente no início, onde existe um processo adaptativo. Não pode comer açúcar porque dá dumping, ok? E nos iogurtes, vocês vão ver que diz ali atrás 4 gramas de açúcar, às vezes tem uns que tem uma quantidade muito pequenina, 6 gramas, 5 gramas, isso pode fazer e sem nenhum problema. Ana, ok, Ana, assim é mais fácil para eu não errar o teu nome. Ana, o mini bypass não vai comer açúcar e você vai fazer os iogurtes doces que sejam os lights. Mas sabe o que a Ana pode fazer que fica maravilhoso? Ana, pega iogurte natural. Eu não gosto de dizer a marca porque eu não ganho nada com isso, mas eu adoro e é o que eu compro, é o natural. Faço em casa e uso o natural bio do Lidl, tá? Tem 3 gramas de gordura. Os gregos não, porque realmente ele tem muito mais quantidade de nata e nesse momento não é o adequado. E para o paciente que fez bypass, a absorção também pode fazer dumping por excesso de gordura, tá? Porque é o excesso da concentração que chega no intestino, então eles vão se sentir mal. Então a gente não recomenda isso. Mas, por exemplo, você pega uma manga, meia manga, tritura e pega uma tigelinha, põe 2 colheres de sopa eu não sei a quantidade que a Ana tá a consumir já, 2 colheres de sopa, pronto, a Ana já come de tudo. Então, 2 colheres de sopa de iogurte, meio potinho do iogurte e põe em cima o creme de manga, batidinho. E não precisa de doce, porque ele é delicioso e fica docinho e fica maravilhoso. Agora é época de morango. Então, tritura lá uns moranguinhos, faz um coulis. Coulis de morango é o morango triturado, fica aquele creminho de morango. Pega o iogurte natural, que não tem açúcar, e põe o morango por cima. O morango tá docinho e fica dos deuses. Dá para fazer isso com a fruta normal e você não precisa comprar os iogurtes e tal. Agora, claro, é mais fácil. Você pode pegar o iogurte e bater com o morango e fica líquido, fica delicioso, fica fabuloso e você consegue comer sem ter que usar os edulcorantes. Os edulcorantes servem e podem ser usados, ok? Não estou a falar mal deles, mas, por exemplo, queijo Philadelphia Light. Philadelphia normal, ok? Não compro nem o light nem nada. Por quê? Porque para ele ser light, eu tenho que diminuir alguma coisa dele para ele mudar a categoria. A nível da indústria, é isso que acontece. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma restrição de um dos elementos que tem, ou diminuir muito um dos elementos para eu dar a categorização de light, de diet e low fat, tá? Que eu posso também ser baixo em gordura. Muito bem. Posso restringir a gordura, ok? Isso é uma situação que pode acontecer. Mas, um beijinho para ti, Mariana. Mas, efetivamente, fica muito, muito diferente a gente consumir os alimentos que estejam naturais. Eu tenho menos conservantes, eu tenho menos químicos dentro. É um processamento menor, tá? Então, essa fica aí a dica, que isso realmente é bastante interessante. Quem está no processo inicial bariátrico, não há nenhum problema e tem que efetivamente, Madalena, um beijinho, tem que restringir as quantidades no momento que for, nas fases que estiverem e tal. Mas realmente a gente precisaria então ter uma noção disso. Então vamos lá. Colesterol não é de todo o mal da fita. A gente precisa de colesterol. A gente tem que evitar a quantidade e ter elementos aqui que melhorem essa relação que eu vou ter. Então eu posso melhorar diminuindo os açúcares, tá? Porque vai diminuir o triglicérido. Então, quando vem no laboratório, ou vocês veem uma análise de sangue vossa, que os triglicéridos estão altos, em geral, tá? Tem um aumento no consumo de hidratos de carbono do tipo batata, massa, arroz, pão. Normalmente é o pão que acaba dando esse valor maior porque se come em maior quantidade. E isso é uma situação, não são todas as pessoas que fazem isso, mas quando a gente consegue, a gente, em geral, acontece isso. A Vivi tá me perguntando aqui que ela quer me mandar uma coisa, mas ela não tá conseguindo. Vivi, manda pro WhatsApp, que aí eu consigo ver, com certeza. Então, isso aqui é importante, a gente ter uma noção disso, tentar
ligar aqui uma coisa com a outra e vai funcionar e garantidamente funciona bastante bem, tá? Os ácidos, os ômegas que se vendem em cápsulas, que você pode comprar por aí, tomar, por aí em detalhes, tá? Tentar buscar um ômega que tenha a certificação de que não tem metais pesados. Não são todos os ômegas que tem. O ômega não é um azeite assim super barato, não. Tem o seu custo e convém encontrar um selo que diz uma das certificações se chama IFOS, está escrito IFOS, quer dizer que tem a certificação que não tem metais pesados. Tem várias marcas que tem, várias marcas, é só buscar ômega 3 com certificação IFOS e vocês vão ver várias marcas na internet que aparecem que tem essa certificação. Por quê? Porque não adianta a gente estar comprando e pagando um ômega 3 para tomar que tem esse tipo de situação. Ana, um beijinho para ti. Então, tentar aqui ter essa noção. A Vivi quer me mostrar de onde é que ela tá. Pronto, de repente, mas não sei como é que a gente pode fazer. Pronto, tenta que, senão eu vejo aqui no computador. Vou deixar ligado para ver o WhatsApp, que ela quer me mandar alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer? Voltar a essa relação de ter uma melhor quantidade dos ômegas e efetivamente eu consigo melhorar essa relação toda das gorduras e vai ser aqui super positivo, ok? Que mais que a gente poderia aqui comentar para vocês? Os ômegas, eles têm outras funções. Eles ajudam a diminuir as arritmias, os processos cardiovasculares, muitas vezes até tem efeito anti-inflamatório e tem efeito anti-agregador, ou seja, de deixar o sangue muito... Por isso que as pessoas tomam às vezes os AS, para deixar isso menos que o sangue fique menos espesso, digamos assim, antiagregador plaquetário. Os ômegas têm essa função, que a gente pode consumir só na alimentação, sem nenhum tipo de problema, mas eu preciso variar. E se eu vou tomar em suplemento, então estar pendente desse selo IFOS, que é uma certificação que nos dá um pouco mais de garantias de que não está consumindo um azeite, porque muitas vezes são azeites de peixe, óleos de peixe, que, Luísa, que bom que estás aqui. Raquel, um beijinho também. Então, às vezes a gente está consumindo um ômega, mas tem esse detalhe da certificação. Aí sim vale a pena, quem for suplementar com ômega, ver essa certificação. Caso contrário, então, tentar aumentar o consumo dos ômegas 3 na alimentação, com alimentos gordos de boa qualidade. Então, vamos lá. O salmão, vamos pensar nos frutos secos mesmo, mas nos azeites. Vamos pensar aqui no abacate também, que tem alguma vantagem. Chia, esse tipo de algumas sementes, tem também uma quantidade de gordura que é pequenina, mas ajuda. E tem, além disso, tem fibra. Então, a gente consegue aqui melhorar muito a qualidade da nossa alimentação se a gente só fizer isso, ok? Então, tirar da ideia de que o colesterol é mau, ok? Para quem é desportista, não deve restringir muito a gordura. O que não se deve fazer? Frituras. Aí é outra história. Aí a gordura boa a gente estraga subindo a temperatura do óleo ou do azeite que é feito, e aí sim nós vamos aqui ter um problema. Então a fritura efetivamente não é conveniente, porque a gente superoxida essa gordura e no corpo ela vai ter aqui não vai ter uma melhor absorção, vou ter a formação de radicais livres com maior quantidade, e aí sim eu tinha que realmente tratar, porque eu entro muitas vezes para fritar algumas coisas, eu entro em temperaturas de fumaça, que aí geram os radicais dentro dessa gordura que são péssimos para a saúde. Então, comer uma gordura, é preferível comer um queijo gordo, ok? Que tem colesterol, do que fritar algum panado, fazer algum panado, que realmente, além de ser um irritante gástrico pela própria fritura, quem tem gastrite, não vá por aí, que isso é péssimo, ok? Bom, vou tentar ver. E quem tem gastrite, não faça, porque é péssimo mesmo.
e a gente conseguiria efetivamente melhorar muito a nossa qualidade da alimentação se fizesse isso. Então, evitar as frituras, evitar frituras que tenham hidratos de carbono, ou seja, os panados. Portanto, se tiver essa opção, melhor utilizar essas fritadeiras ao ar quente, etc. No entanto, todas essas batatas fritas que vêm industrializadas, que não são feitas em casa, elas estão pré-fritas, com gordura trans. Então, delicado isso, né? Então, última coisa que eu vou falar, não quero hoje me estender muito, mas queria dizer aqui para vocês uma coisa importante. França é um país que come muita manteiga, que come muito colesterol mesmo, ok? Tanto é que eles falam do paradoxo francês. Mas duas coisas acontecem. Eles comem quantidades menores, ok? O francês não come grandes quantidades. E efetivamente tem aqui grandes melhorias. Já vai com isso. E tenho aqui grandes melhorias no tipo de gordura que se utiliza. Então, vamos ver. Então, pensem assim, num croissant. Toda a gente gosta de croissant. A grande maioria das pessoas gosta de croissant. Então, já vou te dizer, Ana, Croissant, vamos pensar em croissant. O croissant pode ser feito de manteiga ou pode ser feito de gordura hidrogenada. Como é que, se alguém sabe fazer croissant, sabe fazer massa folhada, sabe como é que é. A gente faz a massa, depois põe uma camada de gordura, dobra a massa, estica com um rolo, volta por gordura, dobra a massa, estica com o rolo, dobra a massa, põe gordura e assim vai fazendo para que ele folhe. Esse folheado quer dizer que quando está no forno, a gordura no calor, ela vai expandir e vai ficar com folhinhas. Então vai ficar a massinha e um espaço de ar que aconteceu durante o processo do forno, além do fermento e tudo que tem, mas o folhado justamente dá isso. Então eu não estou querendo ensinar ninguém a fazer massa folhada. É só eu pegar uma receita e ver como é que é. E é assim que se faz. Eu estou contando simplesmente. Então, o que acontece? Se você come um croissant de massa folhada, vocês dão uma mordidinha, comem, muito bem. Come um croissant de gordura hidrogenada, dão uma mordidinha, comem muito bem. Qual é a diferença? Quem fizer isso vai provar a diferença e vai sentir. O de manteiga, você come lindamente. O de gordura hidrogenada ou manteiga, gordura vegetal hidrogenada dessa, você come e fica o céu da boca áspero. A gordura fica colada no céu da boca. Parte dessa gordura fica colada no céu da boca. Esse é um indicativo de que esse croissant não é de manteiga, ok? Consequentemente, quanto é que custa um croissant de manteiga? Quanto é que custa um croissant de gordura vegetal? O de gordura vegetal, hidrogenada, que é a gordura trans, custa a terceira parte do de manteiga. Por quê? Porque a manteiga é cara e a gordura hidrogenada é barata. O que a indústria faz? O que a indústria vende? Croissant de gordura hidrogenada. O que o francês come? Croissant de manteiga. Então, provem um dia croissant feito de manteiga e croissant feito outro. Se é para comer croissant, come um bom croissant. O de gordura hidrogenada cai pesado, cai mal, fica aquela gordura aqui presa um pouco no céu da boca e é justamente porque tem esse tipo de gordura. Ou seja, péssimo, ok? Então, essas são escolhas que a gente pode fazer. O problema é que é muito mais caro, ok? Anabela, um beijinho para ti. O problema é que efetivamente é muito mais caro e aí realmente é complexo, porque pronto, nós vivemos numa situação que muitas vezes não podemos, não é, fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Então, nos complica muito essa situação. Portanto, tentar aqui ter essa noção de que eu posso aqui buscar alternativas, e essas alternativas aqui são fabulosas e podem fazer uma grande diferença, mesmo eu consumindo de vez em quando o meu colesterol, a minha gordurinha saturada, dessa de boa qualidade.
Então, esse é um pouco o detalhe, porque às vezes a pessoa vai buscando, tudo sem gordura, tudo sem isso, é aquilo. Quanto mais essa busca acontece, mais processado eu vou conseguir esses alimentos. Então, só para aqui também dar um toquezinho para vocês. Quando a gente tem essas, como é que a gente chama? Vamos lá. Quando a gente tem essas bolachinhas, ok? Que estão assim, desenhadas lindas, com relevo, todo cheio de relevo, marcas comerciais, Oreo, as recheadas, aquelas que parece um arabesco desenhadinho em cima, com aquelas forminhas todas assim bonitinhas. A manteiga não te permite fazer isso numa massa, não fica assim perfeita com o molde colocado quando é feito a estampa, vamos dizer assim, da bolacha, do biscoito, da bolachinha, não fica. Só com a gordura hidrogenada ou gordura trans eu consigo ter essa característica, ok? Por isso muitos bolos, inclusive que tem aquelas formas cheias de florzinhas ou de coisinhas que é para ficar a massa daquele jeito, tem que ser feito com gordura crisco ou gordura hidrogenada, porque senão não fica, não dá certo, com o qual essa gordura é péssima. Então, aquele recheiozinho das bolachas, eu não como isso. Sinceramente, desculpem lá. Primeiro que eu sempre digo, e é verdade, a única bolacha que se faz aqui na minha casa é a que faz a avó, que é maravilhosa, que ela faz um cookies que tem chocolatinhos, chispinhas assim de chocolate, tipo cookies dessa que tem chocolatinho. E assim, muito de vez em quando que faz lá, não sei, o ano passado acho que fez 2 vezes, esse ano ainda não fez, que é muito boa, e aquilo mesmo é para tirar as pessoas do sério, é bom que ela não faça, mas essas outras bolachas eu digo que serve para sujar o dente, para encher de massa nos dentes e para estar trazendo gordura desse tipo no corpo. Então, sinceramente, evitar isso era uma maravilha tentar evitar esse tipo de coisa. Esses alimentos muito processados não servem. Tentem buscar por situações mais normais, mais simples, ok? É mais fácil. É preferível quase comer um pedacinho de pão do que uma dessas bolachas, essas coisas assim. Então, nossa história hoje era sobre mito das gorduras, e é um pouco por aí, ou seja, para tirar um pouco a ideia de que o colesterol e tudo isso faz muito, 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 muito mal. Não faz. O excesso que a gente nem é só o colesterol que a gente está falando, ok? Porque se eu penso em colesterol, eu já penso em carnes vermelhas, eu penso em carnes. Todas as carnes têm colesterol, independente se ela é vermelha, se ela é de peru, se ela é de porco, a quantidade de colesterol é muito pouco variável dentro do que é as carnes, ok? Vai ter alguma pequena diferença. Mas o colesterol só está em alimentos de origem animal. Então, que a gente tentasse orientar para ter uma melhor relação e ter aqui outro tipo de gordura que não tenha colesterol, era muito bom, ou seja, que eu posso juntar a gordura vegetal aqui, mas de boa qualidade. Um detalhe importante, os azeites têm muitos tipos de azeites. Portugal é um produtor fantástico, Portugal e Espanha têm os melhores azeites do mundo, não é? Quando vocês forem comprar, comprem azeites com o menor grau de acidez que conseguirem. 0,2, 0,4 é ótimo, ok? Ótimo. Quanto menos acidez, melhor qualidade desse azeite ainda, que a gente ainda pode escolher por aí, ok? E tem alguns que são vendidos em mercados normais, assim, que não são muito mais caros que os outros, nem nada, até tem um preço excelente e tem 0,4. Sempre que puderem buscar azeites com inferior a 0,5, melhor, comprem desse. Azeite, de preferência, comam cru, comam na salada, o pouquinho que o pessoal gosta de pôr na sopa. Eu não vejo necessidade de azeite na sopa, porque não estou acostumada a isso, ok? No Brasil, a gente chama o azeite de azeite doce. O azeite de oliva é chamado de azeite doce. Então, porque ele tem aquele saborzinho mais adocicado, ok? E as pessoas no Brasil temperam muitas vezes a salada com óleo. Isso sim que não. Então, vamos temperar com azeite. Azeite bom, mas tentar sempre que puder usar cru, melhor. Então, por exemplo, uma mussarela.
cortada, um tomatinho cortado, um manjericão e azeite, eu tenho aqui um jantarzinho, ou pelo menos para um começo de jantar fabuloso, com uma salada capressa, que olha, por acaso eu vou fazer hoje, e fica muitíssimo bom. E assim eu tenho o meu bom azeite, tenho a minha mussarela, que tem alguma gordura, sim senhor, que tem colesterol, mas tenho aqui o licopeno, tenho o tomate com alguns outros compostos fenólicos que são tão importantes e podem fazer assim tanta coisa boa pela gente. Então, essa história vai terminando por aqui, não vou hoje me incompridar mais. Ficamos aqui à vossa disposição para a gente fazer coisas novas, para a gente fazer coisas boas e falar de coisas interessantes. Quem quiser comentar qualquer coisa, por favor, esteja à vontade. E a Ana fez uma pergunta aqui, peraí. Ana, deixa eu achar tua pergunta, e ela falou sobre a gastrite, peraí que eu já tenho por aqui. A Liliana também comentou uma coisa que eu já vou comentar. A Liliana escreveu que o Superior Purity e Strength é um bom indicativo da qualidade do ômega 3, sim. E o IFOS, essa qualidade do IFOS, pode ser utilizada para ver a certificação dos ômegas, ok? A certificação de metais pesados. A Ana fez antes uma pergunta que a gente falou das gastrites. Para quem faz refluxo, o que deve evitar comer? Ana, para quem faz refluxo, por favor, nada de frituras. As frituras, elas ficam no estômago, formam uma quantidade maior de ácidos para que possa tentar ajudar a digerir. Se a pessoa, por acaso, não tem a vesícula, piora imenso, ok? Porque não tem uma solubilização dessa gordura, ou seja, eu vou ficar com gordura. A gordura, ela relentiza, ela faz com que o estômago mande a comida do bolo alimentar, que é a mistura com os ácidos do estômago, de forma mais lenta. Ela passa mais lenta pelo estômago, ou seja, vou ficar com maior quantidade também de alimentos dentro do estômago por mais tempo, por ter um conteúdo de gordura e, sobretudo, de fritura a mais. A fritura, ela é irritante gástrica e faz com que eu tenha refluxo só por si. Então, um panado é veneno, é péssimo. Outra coisa que não deve comer, no teu caso não será um problema, porque provavelmente não come, é que quem faz refluxo ou tem gastrite, açúcares tipo marmelada, açúcares concentrados, ou seja, doces concentrados, é péssimo para quem tem refluxo e gastrite, ok? O mel é excelente como um edulcorante, como adoçante e tal, mas quem tem gastrite, às vezes o mel fica um pouco ácido e pode causar problemas. E cuidar com as laranjas ou com o sumo de laranja, se existe o consumo. Outra coisa para quem faz refluxo é que tem que jantar cedo, porque o refluxo vai acontecer depois, no processo já digestivo, quando está misturado com os ácidos. Então, muito cuidado de comer tarde e logo ir deitar. Quem tem refluxo ou faz refluxo com frequência, janta, tenta sair caminhar um pouquinho, 15 minutinhos, vai dar a volta na quadra e vem para casa. Pronto, já passa tudo, já melhora imenso, e evitar então aqui, sobretudo, as frituras. Nem são só os picantes, as pimentas, não, refluxo com tudo aquilo que eu fizer o estômago ficar com mais tempo cheio, piora. Portanto, não beba líquidos enquanto come. Também faz ficar mais tempo a comida dentro do estômago, tá bem? Se faz omeprazol, pode ser que faça por causa do tempo apesar que a Ana já tem tempo de cirurgia suficiente, tem que ver, porque em geral esse é a situação. Outra coisa para quem tem refluxo é não comer e ficar com o estômago muito cheio, ou seja, o refluxo, o que é? Vamos fazer de conta que o estômago ele fica fechadinho na parte de cima, mesmo os que fazem a cirurgia, e fica frouxo, ou seja, não fecha bem, ok? O refluxo muitas vezes acontece porque o cárdia não fecha muito bem, ou pode ter uma hérniazinha, qualquer detalhe. E então sobe uma gotinha de ácido, basta uma gotinha de ácido para aquilo ficar com uma acidez horrorosa e ficar até com irritação, até nas cordas vocais pode dar, ok? Então, cuidar disso,
cuidar de não se deitar logo que come e jantar cedo, porque normalmente os refluxos acontecem mais no período noturno ou na madrugada, que é péssimo. Então, tentar isso que fica efetivamente muito melhor se tiver esse cuidado, ok? Deixa eu só ver mais alguma coisa. A Ana comentou isso. Ok, aqui, tá aqui a Andréia, um beijinho pra ti, não tinha te visto, perdoa. Realmente é à noite que acontece ao deitar, justamente. Então, estamos aqui, essa mesma situação, tá bem? É realmente isso que acontece. Alguém me comentou aqui outra coisa que... Pronto, Miguel, um prazer. Vai ficar gravado. Quem chegou assim um bocadinho tarde e quiser escutar, vai ficar gravado. Dá para entrar no Spotify para ver. E a gente pode continuar depois essa conversa. Ou dúvidas que tiverem, é só mesmo escrever, tá bem? Então, já encontrei que a gente estava a falar dos panados mesmo na airfry. É aquela situação. Tudo, se é um panadinho que você fez em casa, você usou o panado, passou por ovo, ou por clara de ovo, ou pelo ovinho batido, e passa na farinha de pão ralado, ou na farinha de milho, ou na farinha que for, ou na farinha de pau, farinha de mandioca, passa e você vai pôr na airfry. Esse não é tão complicado. Por quê? Porque ele não está pré-frito, mas as batatinhas que a gente compra, por mais que esteja usando air fry, se é dessas batatas de bolsa, que é a mais fácil, que é o que toda a gente compra. Se vocês tocam nela, ela tá toda gordurosa, porque ela tem uma pré-fritura para chegar em casa e quando a gente fizer, ela vai ficar com aquela casquinha, né? Então, esse é o processo, que também é um processo, pronto, da indústria, para que ela tenha uma melhor resposta e que fique do jeito que a gente quer, que é aquele crocantezinho por fora e molinho por dentro. Então, se for fazer a batatinha em casa, que você corta e põe na airfry, nota 10, tá bem? Mas os panados, vá com cuidado, porque mesmo os nuggets que a gente compra por aí, que a gente usa a fazer, porque é muito prático, eles normalmente são poucas as marcas que não estão com essa pré-fritura. E se for fazer no airfry, é muito melhor. Então, na airfry não é o mesmo processo, não tenho submersão dessa gordura, com o qual eu não chego a temperaturas de fumaça, temperatura de muito alta. E, por exemplo, só por curiosidade, o óleo que melhor tolera a temperatura é óleo de amendoim, que aguenta muita temperatura e não se peroxida tão rápido. Mas é um óleo que a gente não usa para consumir, a gente não usa para fritar em casa com óleo de amendoim, é caro, né? A gente usa óleo de soja ou aquela mistura de óleos vegetais, que é quando a gente compra a garrafa que tem mistura de óleos vegetais. Se é mistura de óleos vegetais, já sabe que tem canola, que tem um monte de óleos que não são saudáveis, tá bem? Então, aqui, tentar fritar o mínimo possível, mínimo mesmo, se puder passar sem isso, e o que gostarem que seja aquela coisinha frita, então sim, utilizar efetivamente a tal da air fry, que é melhor. Outra coisa, é preferível comer um presunto, que tem gordura e é saturado igual que o queijo, do que a gente aqui entrar para esse tipo de outras carnes processadas e tal, que realmente tem aqui os benefícios que a gente já falou um pouco mais, vamos dizer, entre aspas. Tá bem? Então, se tiverem dúvidas, deixem aí. A gente vai tentando responder à medida que surjam. Olha, eu queria fazer muito mais rápido e acabei demorando a mesma coisa. Próxima semana vamos fazer mais curtinho, ok? Só um recadinho. Nós vamos ter agora, ou pro mês de maio, alguns convidados que vão ser bem interessantes. Então, estejam aí ligados. Normalmente agora vamos passar para as quartas-feiras, porque nas terças-feiras eu às vezes tenho consultas tarde e não consigo chegar e me sinto super mal quando não consigo fazer o live convosco. Então, meu beijinho a todos, o meu muito obrigada e estamos aqui para o que precisarem. Um beijinho e até logo, até a próxima semana. Adeus. Agora tem que ver como é que eu faço para fechar, porque agora eu já não me lembro como é que eu faço. Já, terminou. Beijinho a todos.